Ele era, ao mesmo tempo, um dos homens mais temidos e, acreditem, mais amados do seu país. Vamos então mergulhar a fundo na história de Pablo Escobar. 30 bilhões de dólares. É um número difícil até de processar, não é? Mas era essa a fortuna estimada de Pablo Escobar no auge do seu poder. Só para se ter uma ideia, isso fez dele o criminoso mais rico da história. E se ajustarmos esse valor para a inflação de hoje, bom, seria ainda mais astronómico. Então a grande pergunta é como é que uma pessoa chega a este ponto? Para entender isso, a gente precisa voltar lá atrás, no início de tudo, e acompanhar essa ascensão que foi meteórica e extremamente violenta. Não aconteceu do dia para a noite. Foi uma escalada muito bem calculada, movida por uma ambição sem limites e uma brutalidade assustadora. Bem, o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos perceber como ele se tornou o rei da cocaína. Depois, mergulhamos na sua ascensão criminosa, desde o comecinho. Vamos entender o que realmente significava o lema plata ou plomo. Em seguida, claro, vem a queda do patrão, a caçada que levou ao seu fim. E por último, vamos refletir sobre o legado tão controverso que ele deixou. Certo? Vamos começar pelo topo, estabelecendo a dimensão, a escala do que ele criou. Porque o cartel de Medellín, olha, não era um gangue de rua, era na prática uma corporação multinacional do crime. 80%. Vale a pena parar e pensar neste número. 80% do mercado mundial. Isto significa que, nos anos 80, de cada 5 doses de cocaína consumidas no mundo, 4 passaram, de alguma forma, pelas mãos de Escobar. Só para os Estados Unidos, a estimativa é que ele enviava entre 70 a 80 toneladas por mês. É uma escala industrial. Mas como é que se chega a este nível? A jornada de Escobar não começou logo no topo, com o tráfico em grande escala. Nada disso. Começou de forma bem mais modesta, como muitas outras histórias do crime. Nas ruas de Medellín. E esta linha do tempo mostra bem a velocidade com que tudo aconteceu. Veja bem, no início dos anos 70, ele vendia cigarros contrabandeados e roubava carros. Crimes pequenos. Mas aí, em 1975, já está a montar a sua própria operação. Um ano depois, em 76, funda o cartel de Medellín. E no início dos anos 80, boom, a procura explode e o cartel já está a enviar 80 toneladas por mês para os Estados Unidos. Em menos de uma década, ele passou de ladrão de carros a barão internacional da droga. Diziam que a sua meta era ser milionário aos 22 anos. Bem, ele superou e muito essa meta. Ok, mas como é que se mantém o controlo de um império tão vasto e ilegal? A resposta não estava só na logística, mas numa filosofia. Uma filosofia brutal que se baseava em duas coisas: medo e corrupção. E essa filosofia tinha um nome: plata ou plomo. Prata ou chumbo. A ideia era terrivelmente simples. Quando ele queria algo de um polícia, de um juiz, de um político, a pessoa tinha uma escolha. Ou aceitava o suborno, a prata, ou enfrentava a bala, o chumbo. Era assim, ou estava com ele, ou era um alvo. Não havia meio termo. E para quem escolhia o chumbo, bem, as consequências eram estas. Estamos a falar de assassinatos em massa, de polícias, juízes, políticos. Ele chegou a ordenar a morte de 3 candidatos à presidência da Colômbia. Foi responsável pela bomba que derrubou o voo Avianca 203, matando mais de 100 pessoas. Pelo atentado ao edifício de segurança em Bogotá. Sem falar na guerra sangrenta contra o cartel de Cali. Isto não eram ameaças, era a realidade do seu reinado de terror que transformou a Colômbia na capital mundial do homicídio. E toda esta violência era alimentada por um volume de dinheiro que é quase impossível de imaginar. Para se ter uma noção do nível de plata em jogo, o cartel gastava, alegadamente, $1000 por semana só em elásticos, para organizar as pilhas de notas. Chegou a um ponto em que eles perdiam cerca de 10% dos lucros porque os ratos comiam o dinheiro que estava armazenado. É surreal. Mas é como se costuma dizer, um império construído com tanto sangue e medo não pode durar para sempre. Uma hora a conta chega. E é isso que vamos ver agora. O começo do fim, a inevitável queda do patrão. E a queda começa de uma forma inacreditável. Em 1991, Escobar faz um acordo com o governo. Ele rende-se desde que não seja extraditado para os Estados Unidos. E então ele vai preso numa prisão de luxo que ele próprio mandou construir, chamada La Catedral. Claro que era uma farsa. Lá de dentro, ele continuava a comandar o cartel, a torturar e a matar rivais.
Quando o governo finalmente decidiu intervir, Escobar simplesmente saiu pela porta dos fundos. Fugiu. Foi uma humilhação tremenda para o Estado colombiano e o início da caçada final. E ele sabia o que o esperava. Segundo o seu irmão, Roberto, Escobar tinha um plano muito claro para o caso de ser encurralado. Ele preferia a morte à captura e, acima de tudo, a extradição. Esta frase revela bem a mentalidade dele. Era tudo ou nada, até ao último segundo. E o fim chegou. Após uma caçada de 17 meses, no dia 2 de dezembro de 1993, um dia depois do seu aniversário de 44 anos, Escobar foi localizado. Morreu num tiroteio num telhado em Medellín. Foi o fim do homem, mas o debate sobre a sua vida e até sobre a sua morte estava apenas a começar. E isto leva-nos à parte mais complexa disto tudo, o legado. Por que é que, décadas depois, Pablo Escobar continua a ser uma figura que divide tanto as opiniões? A resposta parece estar na sua dupla identidade. Porque existiam, na verdade, duas faces de Escobar. De um lado, o inimigo público, o narcoterrorista responsável por milhares de mortes, que corrompeu um país inteiro e o afundou na violência. Mas do outro lado, existia o herói do povo. O homem que financiava projetos comunitários, que construiu casas para os pobres, que fez campos de futebol. Ele cultivou essa imagem de Robin Hood e, claro, não era só caridade, era uma estratégia brilhante. Ao ajudar os mais pobres, ele comprava lealdade e silêncio. Criou um exército de civis que o protegia. E a prova disso está neste número: 25 mil. Esta é a estimativa de pessoas que foram ao funeral dele. Milhares e milhares de pessoas, muitas delas as mesmas que ele ajudou. Para elas não foi um criminoso que morreu, foi um herói popular. E nada simboliza melhor a comercialização da sua lenda do que isto, a sua famosa propriedade, a Hacienda Nápoles, com o seu zoológico privado e tudo, foi transformada num parque temático. A história dele virou um produto, uma atração turística, uma fonte de fascínio que continua até hoje. No final, a pergunta mantém-se: herói ou vilão? E a verdade é que não há uma resposta simples. O seu legado é esta mistura complexa de violência brutal e caridade calculada. Ele deixou uma marca permanente e controversa na Colômbia e no mundo. Talvez a questão mais importante não seja escolher um lado, mas sim tentar entender como foi possível uma única pessoa ser as duas coisas ao mesmo tempo.